Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis. Mas hoje, como é dia 26 de dezembro de 2021, eu resolvi mudar um pouquinho o esquema aqui e vamos fazer uma receita com as sobras do Natal, ou seja, o enterro dos ossos ou ressaca de Natal, como você quiser chamar. E aqui, claro, eu não estou gravando no dia de Natal, eu estou gravando antes. Então, eu estou pegando itens que realmente costumam sobrar aí da ceia de Natal. Então, um panetone, frutas, e aqui nós vamos transformar num pavê ou um pavetone, se você preferir. E essa receita é uma receita exatamente como a gente está falando de Natal, é uma receita super tradicional da minha família, era um pavê que minha avó fazia na minha infância e eu resolvi adaptar exatamente para aproveitar aqui o panetone. Então, bora lá? E aqui vou começar com o creme de base. Tenho aqui uma caixinha de leite condensado, ou seja, 400 gramas de leite condensado e a mesma quantidade de creme de leite. Se você estiver trabalhando com a latinha, é uma lata para cada um. Se não, se for de caixinha, não tem problema, pode usar o creme de leite de caixinha e aí é só usar 2 caixinhas. E 4 gemas. Isso tudo a gente vai levar para o fogo e engrossar para fazer um creme bem gostoso. Agora, depois a gente vai fazer aquela natinha que fica por cima, que parece um suspirinho. Então, nós vamos usar dessas gemas aqui 2 claras e 2 colheres de sopa para cada clara. Ou seja, se você quiser aumentar a quantidade de clara, sempre pense nessa forma. Para cada clara, 2 colheres de sopa de açúcar. E eu vou colocar também um pouquinho, em torno aqui de 2 colheres de sopa também. Pode ser creme de leite ou chantilly, tanto faz. Mas a gente vai bater depois exatamente aqui um merengue e colocar um pouquinho desse chantilly ou do creme de leite para fazer aquele creme bem gostoso para colocar no acabamento final. E agora vamos começar com as adaptações que são aqui do enterro dos ossos do Natal. As frutas, eu vou fazer agora uma compota e eu peguei as frutas que eu costumo usar no meu Natal. Você pode usar aí, adaptar para as frutas que você tem de costume. E as frutas que a gente costuma usar aqui é pêssego, uva, cereja e normalmente eu gosto também de ter morango. Eu não achei morango ainda, mas eu ainda vou procurar o morango para o meu Natal. Mas aqui eu vou fazer só com essas 3. Então, cereja, uva e o pêssego. E para fazer essa compota bem gostosa, eu vou usar o sumo de meio limão e aqui também um pouquinho só, 1/4 de açúcar, tá? Para essa quantidade de frutas aqui vai ser suficiente. E claro, o panetone, eu tô aqui com um chocotone. Eu já ensinei a fazer o chocotone, a fazer panetone de frutas, mas se você não tiver tempo, vendeu todos os seus, não tem problema, vai no mercado, compra um aí bem baratinho, não tem necessidade de ser um chocotone de uma marca super cara, nada disso. Faz ali com aquele baratinho mesmo, porque aqui ele vai entrar fazendo o efeito do biscoito. Então, você consegue deixar ele ali no meio sem ter a necessidade de ser um panetone maravilhoso. Mas claro, se você puder fazer o seu, melhor ainda, ele vai ficar ainda mais apetitoso. Então, vou começar agora pelas frutas, porque a gente precisa que essa compota esfrie e enquanto ela estiver esfriando, eu vou fazer o creme de base. Então, bora lá. Já coloquei todas as frutas na panela. E aqui, gente, é para ser rápido, não é para ter trabalho, é aquele doce de preguiçoso mesmo. Então, eu piquei tudo grosseiramente e só dei aquela misturadinha aqui. Coloco o suco do meio limão e já coloco também 1/4 de açúcar. E agora é só ligar o fogo, misturo bem aqui e não vou deixar chegar no ponto de geleia. Eu quero que faça uma compota, que faça mais caldinha mesmo, para deixar ali
num ponto bem interessante. Então, vamos lá. E aqui eu não preciso colocar nada de água. As próprias frutas vão soltar o seu líquido. Olha lá. E começa aqui o açúcar, inclusive, ele começa a ajudar a soltar. E conforme eu vou mexendo aqui, o calor também ajuda a soltar o líquido das frutas. Então, a gente vai conseguir cozinhar as frutas no próprio líquido delas. Olha lá, já soltou bastante o líquido. Se você quiser, inclusive, pegar um soquete, um amassador, enfim, amassar as frutas também pode. E aqui, olha, o próprio líquido já vai fazer o cozimento. E o gostoso é realmente ficar com os pedacinhos da fruta, não deixa ficar mole demais para não ficar com cara de geleia. O pêssego, ele já tá aqui praticamente transparente, mas eu não quero que ele se dissolva por completo. Eu quero sentir o sabor fresco da fruta. Então, nesse ponto que tá aqui, já tá com um ponto um pouco mais cremoso, não tá tão líquido, mas mesmo assim você consegue sentir a fruta. Esse é o ponto da compota. Ó, vou te mostrar aqui. Eu vejo perfeitamente o fundo, eu passo, demora um pouquinho, olha, o rastro permanece e eu ainda consigo ver alguns pedaços das frutas. Eu não quero que perca todo esse líquido, mas ao mesmo tempo já tá com uma textura bem interessante. Olha que cor linda. Então, só desligar o fogo e deixar esfriar. E olha que bonito isso. Ponto bem realmente da fruta, e como eu falei, não tem necessidade de cortar ela com pedaços pequenininhos, porque ela dissolve muito fácil. E uma coisa importante, a cereja ou a uva, tudo sem caroço, tá? Não coloca caroço aqui não, porque fica desagradável na hora de comer. Enquanto a compota tá esfriando, eu vou fazer o creme de base. Então, repetindo, uma lata de leite condensado ou 400 gramas. É muito simples esse creme e fica muito saboroso. Ele realmente é bem interessante. E também 400 gramas do creme de leite. Como eu falei, pode ser de caixinha. E aí, no caso, é só dobrar, colocar 2 caixinhas. E se for o creme de leite de lata, tira o soro, tá? E aqui, direto, eu já vou colocar as 4 gemas. E agora, também, é só ligar o fogo e mexer até dar o ponto. Ó, misturo bem, estoura as gemas e mistura aqui. Esse é o verdadeiro creme que se usa em pavê. Agora, é muito importante misturar aqui todo o tempo, exatamente porque estamos com gemas e eu não quero que essas gemas cozinhe deixando floquinhos aqui, deixando como se fosse um ovo cozido. Então, mistura bem no creme para não ficar nenhum pedacinho da gema. E aqui a gente vai deixar chegar num ponto de mingau. A gente não precisa deixar engrossar demais, porque a gente quer aquele creminho gostoso para na hora de enfiar a colher, ele tá ali bem cremoso. Olha, aqui já engrossou, já tá com um pontinho, olha, bem cremosinho. E eu troquei por um batedor de arame exatamente para evitar que fique algum gruminho. Então, conforme eu vou mexendo aqui até com uma certa vontade, vamos dizer assim, eu evito aqui, realmente não deixo o gruminho. Então, ó, já tá cremosinho, não precisa ficar mais do que isso, porque quando esfriar também vai engrossar ainda mais. Então, esse ponto já está ok. E aqui, olha, para mostrar como engrossou, mas eu não quero que fique firme demais, exatamente para a gente conseguir espalhar. E do mesmo jeitinho, coloca na geladeira ou até mesmo no freezer para esfriar, para a gente conseguir fazer a montagem correta. Agora, uma coisa importante, esse creme, na hora de resfriar, coloca um pedacinho de plástico aqui por cima, pode ser plástico filme,
porque eu não quero que crie uma natinha. Então, a gente tira todo o contato com o ar e aí sim eu posso botar para gelar normalmente, tá? Aqui você vai deixar em torno de 30 minutos, é só realmente para resfriar e conseguir trabalhar ali na montagem tranquilamente. Antes de começar a última etapa, o último creme, eu vou cortar o panetone e eu quero dar uma dica que é para você realmente pensar de acordo com o recipiente que você vai servir. Eu aqui, olha, pensei nessa dica de pegar uma taça mesmo e servir individual, por que não? Fica super bonitinho. E aí, agora pensando para relação de ano novo, servir uma taça mais bonitinha, coloca aqui que fica super interessante. E aqui eu peguei dessas taças de sobremesa mesmo e é exatamente aqui que eu vou montar, mas claro, pode montar num pirex, pode montar aí no recipiente que você quiser, mas quando for cortar o panetone, pense de acordo com cada tamanho. E eu vou cortar fatias não tão fininhas, um pouco mais grossinhas, em torno aí de 2 centímetros, exatamente para quando você pegar, você conseguir ver aqui a textura realmente do panetone. Então, olha lá. Então, esse tamanho é o ideal. E aqui a faca, ela vai ajudar, essa faca de serra, ela vai ajudar exatamente a não ficar com muitos farelinhos, com muitas pontas. Então, você consegue ter um corte mais preciso. Para servir aqui na taça, eu vou pegar aqui umas 2, 3 fatias e vou cortar com um cortador do mesmo tamanho da taça. Então eu pego aqui e corto só o miolinho para ficar bonitinho e vou fazendo assim, olha, disquinhos. Então, peguei só uma fatia realmente e aqui eu vou cortar todas as fatias ao meio para a gente conseguir encaixar melhor. Eu não vou deixar ela tão grande. Então, eu só vou pegar e cortar aqui ao meio. Agora, deixo reservado e vamos bater o merengue com esse toquezinho de chantilly. Eu vou bater as 2 claras em neve, colocar o açúcar e depois eu vou colocar, eu já deixei o chantilly batido, vou colocar também 2 colheres de sopa desse chantilly no finalzinho para misturar o chantilly com o merengue. Então, bora lá. Coloco aqui toda a clara. Quando a clara tiver com aquela espuma bem branquinha, a gente já pode colocar o açúcar. Ela já cresceu bastante, já tá aqui bem branquinha. Eu vou reduzir um pouquinho a velocidade e vou colocar o açúcar. E volto a aumentar para bater e deixar no ponto de merengue. E agora eu vou deixar bater até realmente sentir que o açúcar está todo dissolvido. A gente não vai sentir aquele gostinho do grão do açúcar. Então, deixar dissolver bem e depois, por último, fora da batedeira, eu vou misturar o chantilly. Olha lá, já está em ponto de pico, tá bem lisinho, brilhoso. Então, eu vou soltar aqui e vou colocar as 2 colheres, vou jogar aqui dentro mesmo. Então, 2 colheres bem generosas do chantilly aqui batido. E agora eu vou misturar de baixo para cima, para a gente conseguir manter o ar de ambos, tanto do chantilly quanto das claras. É só realmente misturar, vai devagarinho. Se você quiser mais sabor de chantilly, pode botar um pouquinho mais. Mas aqui o que eu quero é só suavizar um pouquinho o sabor das claras. E é importante realmente fazer aqui bem devagarinho para a gente não perder isso aqui, olha, exatamente esse ponto que tá com bastante ar agregado, olha lá. Então, agora eu vou arrumar tudo aqui pra gente começar a montagem. Eu vou começar pelo pequenininho e olha aqui o que eu falei, tá vendo? Por que que é tão importante colocar o plástico?
porque o creme fica perfeitinho, sem nenhuma camada de natinha por cima. Então, eu vou começar exatamente por ele, uma quantidade aqui na base, espalho aqui no fundinho, coloco o disquinho do panetone. Se você quiser, pode inclusive molhar ele um pouquinho num licor, enfim, pode pensar aí em alguma coisa que você goste, pode até preparar um leite com um toquezinho de achocolatados, enfim, você aí usa a sua criatividade, mas eu aqui já acho que não tem necessidade. Venho aqui com um pouco da compota, um pouquinho mais para dar para visualizar as camadas, mais um pouquinho do creme, o outro disquinho e olha lá, a gente já tá aqui bem no topo. Então, eu só vou botar mais uma camadinha do creme de base e vou completar com o merengue. Mas é legal o panetone ficar aqui aparente também. Então, só dou aquela envolvida aqui para pegar com bastante ar. E olha aqui que bonito, faz uma voltinha aqui em cima, mas olha que bonito ficou aqui essa tacinha individual. Então, eu vou montar a maior. Venho com a base e agora sim, eu vou colocar essas fatias aqui de acordo, como eu falei. Se você achar que tá grande demais, porque aqui essa base inicial ela é menorzinha, eu venho aqui com uns pedacinhos menores, olha, só para finalizar o acabamento. Depois para cima, aí sim a gente vem com as fatias um pouquinho maiores. E, gente, eu troquei a ordem aqui, mas não tem problema. Eu botei o creme primeiro, antes da compota, mas até legal para a gente ver uma montagem diferente. Então, botei aqui um pouquinho do creme e agora eu venho aqui com uma camada da compota. Como é uma taça maior, pode colocar aqui mais generoso. Ainda sobrou para mais uma camada. Então, olha lá, eu fui pegando pedaços menores para conseguir preencher todo o espaço. Então, como eu comecei na ordem aqui diferente, eu venho novamente aqui com o creme de base, depois que eu venho com a compota. Mas se você quiser colocar ainda mais camadas, posso aqui sugerir outros sabores também, como uma ganache, doce de leite, enfim, aí você pode usar e abusar da criatividade e, claro, do que você gosta. Gente, que cor linda que ficou essa compota. E espalha bem assim para a bordinha para ficar visível. Olha, aqui a gente tem uma área maior, então a gente vem aqui realmente encaixando, finalizo com o creme e por último o merengue. E aqui, ó, venho com toda essa última camada e vem cobrindo devagarinho, exatamente para você não tirar o ar desse creme aqui por cima. E aqui já está pronto, só colocar para gelar, para ficar naquela temperatura ideal no ponto de servir e só tira da geladeira realmente na hora que for ali para mesa. Agora, claro, aqui você pode brincar, fazer uma decoração, de repente polvilhar um cacau por cima, mas como nós estamos com a compota, eu vou colocar aqui, ó, uma cerejinha no topo que dá aquele charme todo especial também e remete exatamente o que nós temos dentro do conteúdo aqui na compota. Não está na temperatura. Amo cereja. Vou fazer aqui o sacrifício. E quando a gente enfia a colher, já de imediato vem o barulhinho do ar desse último creme aqui. E o ideal, olha, é você vir realmente, ó, lá no fundo, pegando todas as camadas. O panetone aqui fica muito surpreendente.
porque ele é mais molinho do que o biscoito, então ele rapidamente pega a umidade de todos os cremes e fica muito saboroso. Aqui é um creme um pouco mais doce, então por isso a compota caiu muito bem, porque ela tem aquele toque azedinho que combinou muito bem também por conta do panetone, que esse aqui é um chocotone. Então, aqueles doces todos que tem dos cremes, a compota deu aquela quebradinha e fica um ar mais fresco, mais tropical, muito interessante. Eu vou parar de comer, que senão eu não consigo finalizar aqui o vídeo. E qualquer coisa, comenta aqui embaixo que eu vou te responder o quanto antes. Eu te espero na próxima aula.